Olá, eu sou o professor Christian Wenzon e hoje na preparação para o ENAR de 2015 falaremos sobre alavancagem. A alavancagem é a expressão empregada na mecânica quando queremos determinar o efeito que um objeto sofre utilizando-se um apoio e uma alavanca. Como estamos estudando finanças e não mecânica, para nós o termo alavancagem é o mesmo empregado na mecânica, mas com alguns ingredientes da administração. Na verdade, o estudo da administração, bem como das ciências sociais aplicadas, toma emprestados diversos termos da física, da mecânica, da matemática, para poder estudar melhor o comportamento das empresas e seus agentes. A alavancagem resulta da utilização de custos fixos e fundos fixos para multiplicar o capital do proprietário. O grau de alavancagem na estrutura de capital da empresa, a combinação de capital de terceiros com capital próprio, pode afetar significativamente seu valor pelo efeito sobre o risco e o retorno. São três tipos de alavancagem: alavancagem operacional, que é a relação entre a receita líquida de vendas e o lucro operacional da empresa; alavancagem financeira, que é a relação entre o lucro por ação da empresa e o lucro operacional; e alavancagem total, que é a relação entre o lucro por ação da empresa e a receita de vendas. O grau de alavancagem está relacionado entre o risco e o retorno da empresa. Quanto maior a alavancagem, maior é o risco e maior o retorno que pode ser identificado no DRE da empresa. Uma diminuição da alavancagem diminui o risco e também diminui o retorno que a empresa vai ter. O grau de alavancagem operacional mede os efeitos que a receita de vendas tem no lucro operacional da empresa. O grau de alavancagem operacional sempre se refere a um nível específico de produção e vendas. Em outros termos, para cada ponto de escala de variação do nível de operações haverá um grau de alavancagem operacional diferente, expressando o número de vezes que a variação do lucro operacional representa na variação da receita. O LAGIR é o lucro antes dos juros e imposto de renda, conhecido também como lucro operacional. Na estrutura de custos de uma empresa, encontramos custos e despesas operacionais fixos, que permanecem inalterados dentro de certos intervalos de tempo. Quando a empresa provoca flutuações de produção e vendas, ocorre uma expansão no volume de operações, e assim há uma menor carga desses custos fixos sobre cada unidade vendida. Esse aumento da produção e vendas provocará um acréscimo em maiores proporções no lucro antes dos juros e imposto de renda, ou lucro operacional. A recíproca também é verdadeira, ou seja, a queda nas vendas provocará uma redução no lucro operacional da empresa, que poderá transformar-se em prejuízo também. O grau de alavancagem de uma empresa pode ser calculado de duas maneiras. Um dos cálculos produz uma estimativa pontual e o outro gera um intervalo de grau de alavancagem operacional. Somente as empresas que têm custos fixos em seus processos de produção apresentam alavancagem operacional. O grau de alavancagem operacional por intervalo é encontrado pela variação percentual do LAGIR dividido pela variação percentual das vendas líquidas. Já o grau de alavancagem operacional por estimativa pontual, ele pode ser encontrado pela quantidade em unidades do produto vendido vezes o preço de venda unitário menos o custo variável unitário, dividido pela quantidade de vendas em unidades vezes o preço unitário menos o custo variável menos os custos fixos da empresa. Ou, se for utilizado o DRE para se calcular o grau de alavancagem operacional, utilize-se as receitas de vendas menos os custos variáveis totais dividido pela receita de vendas menos os custos variáveis e menos os custos fixos. Nesse slide, nós temos um DRE de uma empresa fictícia, onde vamos calcular o grau de alavancagem operacional. Nós temos aqui o DRE da empresa, que está aqui no meio dos dois casos, 1 e 2, que é o DRE da empresa, onde tem uma receita de vendas de 10 mil e um lucro operacional, ou LAGIR, de 2.500. A empresa está projetando uma variação de 50%, ou seja, a receita de vendas subirá para 15 mil e o lucro operacional para 5.250, variando 110% o lucro operacional. Como é que se encontrou essa variação? Dividindo 5.250 pelos 2.500 e os 15 mil por 10 mil. Então, o grau de alavancagem vai ser os 110%, que é a variação percentual do lucro operacional, pela variação da receita de vendas, que é 50%, que vai dar 2,2. Neste próximo slide, nós vamos ver o grau de alavancagem operacional por estimativa pontual. Um cuidado que tem que se ter é que a gente utiliza no cálculo o DRE da empresa, não a projeção favorável e nem a projeção desfavorável. No DRE, podemos ver que o DRE da empresa é esse aqui. Aqui a estimativa positiva e a estimativa negativa da empresa.
Então, utilize isso aqui para o cálculo. Então, o grau de alavancagem operacional vai ser a receita de vendas, que é 10.000, menos os custos variáveis, custos operacionais variáveis, 4.500, dividido pela receita de vendas, que é 10.000, menos os custos variáveis, que é os 4.500, menos os custos fixos. Aqui, no caso da RE, tem que ter um cuidado, que os custos operacionais fixos são 2.500, mais as despesas operacionais que são fixas. Então, vão ser os 2.500 mais os 500, que vai dar menos 3.000. E o grau de alavancagem vai dar 2,2 também. O grau de alavancagem financeira é a utilização de encargos financeiros fixos para maximizar o lucro operacional da empresa em relação ao lucro por ação. O grau de alavancagem financeira revela os efeitos provocados sobre o lucro líquido da empresa pelas variações ocorridas no LAGIR, ou lucro operacional. Assim como o grau de alavancagem operacional, o grau de alavancagem financeira sempre se refere a um nível específico de produção e vendas, que, associado aos preços de venda e custos operacionais variáveis e fixos, determina certo valor base para o LAGIR. Assim, o grau de alavancagem financeira expressará o número de vezes que a variação no lucro líquido representa a partir da variação do lucro operacional. Note ainda que esta variação poderá ser positiva ou negativa, dependendo da força empregada na alavanca. A força, nesse caso, é aplicada no lucro operacional e não mais na receita líquida de vendas. O grau de alavancagem financeira vai ser a variação percentual do lucro por ação dividido pela variação percentual do LAGIR. Outra maneira de calcular o grau de alavancagem financeira é por estimativa pontual, que vai ser o LAGIR dividido pelo LAGIR menos os juros menos os dividendos vezes 1 sobre 1 menos a taxa do imposto de renda. Neste próximo slide, veremos o cálculo do grau de alavancagem financeira por intervalo. Nós temos uma demonstração do resultado do exercício com dois casos. Uma variação de 40% no lucro operacional da empresa e um decréscimo de 40% no lucro operacional. Lembrando que tem que se utilizar sempre o DRE da empresa, não as projeções. O lucro operacional teve um crescimento de 40%, que são os 14.000, dividido pelos 10.000. Já o lucro por ação da empresa, que era 4,80 na projeção e 2,40 no DRE da empresa, teve uma variação de 100%. O grau de alavancagem financeira é o 100 do lucro por ação dividido pelos 40% da variação do lucro operacional, que vai dar 2,5 vezes. Uma outra maneira de calcular o grau de alavancagem financeira é por estimativa pontual. Nós temos o mesmo DRE do slide anterior e a fórmula do grau de alavancagem financeira é o LAGIR dividido pelo LAGIR menos os juros menos os dividendos vezes 1 sobre 1 menos a taxa do imposto de renda. Então nós temos o LAGIR de R$10.000 dividido pelo LAGIR, que é 10.000 também, menos os juros, que são as despesas financeiras da empresa, 2.000, menos os dividendos pagos em ações preferenciais de 2.400, vezes 1 sobre 1 menos a taxa do imposto de renda, que é 40%. O grau de alavancagem financeira vai ser os mesmos 2,5. Lembrando, cuidado de utilizar sempre o DRE da empresa e não as projeções. No grau de alavancagem financeira, o índice é maior que 1, indicando a presença de capital de terceiros na empresa. Em geral, quanto maior o grau de alavancagem, maior é o risco e o retorno da empresa. O grau de alavancagem financeira de 2,5 vezes indica que cada 1% que o lucro operacional da empresa crescer ou decrescer, o lucro por ação irá variar 2,5 vezes. Agora iremos ver o grau de alavancagem total. O efeito combinado da alavancagem operacional com a alavancagem financeira permite que se avalie, ao mesmo tempo, a repercussão que uma alteração no volume de vendas promove sobre o resultado operacional e líquido. Essa variação é denominada de grau de alavancagem total ou combinada. Se uma empresa trabalha com um nível de alavancagem operacional e financeira alto, pequenas alterações no volume de atividade provocam grandes mudanças nos resultados líquidos dos proprietários. Considerando que todas as empresas apresentam custos fixos e despesas financeiras, é correto dizer que todas elas possuem alavancagem.
sendo que a alavancagem operacional, que são os custos fixos da empresa, e a alavancagem financeira, que são as despesas financeiras, os juros que a empresa tem, fixos, vão criar a alavancagem combinada. A fórmula para o grau de alavancagem total por intervalo é a variação percentual do lucro por ação dividido pela variação percentual das vendas. Outra maneira de se calcular o grau de alavancagem total é por estimativa pontual, que tem as duas maneiras, que é a quantidade de vendas em unidades vezes o preço de venda unitário menos o custo variável unitário, dividido pela quantidade de unidades vezes o preço de venda unitário menos o custo variável unitário, menos os custos fixos da empresa, menos os juros, menos os dividendos, vezes 1 sobre 1 menos a taxa do imposto de renda. Ou, se for utilizar o DRE da empresa, vai ser a receita líquida de vendas menos os custos variáveis, dividido pela receita de vendas menos os custos variáveis, menos os custos fixos, menos os juros, menos os dividendos, vezes 1 sobre 1 menos a taxa do imposto de renda. Agora veremos o cálculo do grau de alavancagem total de uma empresa fictícia por intervalo. Nós temos a demonstração do resultado do exercício, onde tem o DRE da empresa, temos os dois casos, um positivo e um negativo, tendo uma variação da receita de vendas de 50%, uma variação no lucro operacional de 60% e no lucro por ação de 300%. O grau de alavancagem operacional dessa empresa vai ser encontrado pela variação percentual do lucro operacional da empresa, dividida pela variação percentual da receita de vendas, que é o 60 por 50, que é 1,2. O grau de alavancagem financeira desta empresa vai ser a variação percentual do lucro por ação, que é os 4,80 dividido por 1,20, que deu 300%, dividido pela variação do lucro operacional, que é 60%. Então, o grau de alavancagem financeira, 300 dividido por 60, que deu 5. Já o grau de alavancagem total vai ser encontrado pela variação do lucro por ação, dividido pela variação da receita de vendas. Nesse caso, é 6. Outra forma de se calcular o grau de alavancagem total é multiplicando o grau de alavancagem operacional, que era 1,2, vezes o grau de alavancagem financeira, que é 5, que vai dar o índice 6. Outra maneira de calcular o grau de alavancagem total é por estimativa pontual. Utilizando o mesmo DRE do slide anterior, nós temos que a receita de vendas da empresa é 100 mil, menos os custos variáveis, que é de 40 mil, dividido pela receita de vendas, que vai ser os mesmos 100 mil, menos os custos variáveis, menos os custos fixos. Os custos fixos, lembrando que nós temos que utilizar os custos fixos do CPV, que são 8 mil, mais os custos fixos das despesas operacionais da empresa, que é 2 mil, então menos 10 mil. Menos 20 mil de juros. O que são os juros? São as despesas financeiras da empresa. Menos 12 mil, que são os dividendos pagos das ações preferenciais, 12 mil, vezes 1 sobre 1 menos a taxa do imposto de renda, que é 40% nesse caso. Nós temos o mesmo grau de alavancagem total, que é 6. O que nos indica esse 6 de grau de alavancagem total? Cada 1% que a receita líquida de vendas da empresa variar, o lucro por ação vai variar 6 vezes. Quando falamos em alavancagem, também temos que nos lembrar da fórmula da identidade do ponto. O meta-análise do retorno sobre o patrimônio líquido, decompondo ele, foi desenvolvido pela DuPont Corporation, principalmente para avaliar o desempenho das unidades que integravam a empresa. Para que esse método funcione na avaliação das filiais ou empresas de um grupo, é necessário que elas possuam autonomia na geração de lucros e na administração desses investimentos. A fórmula do ROI, que normalmente é conhecida, é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, mas a DuPont utilizou outra maneira de calcular o ROI, como veremos a seguir. O ROI para a DuPont era a margem líquida vezes o giro do ativo vezes a alavancagem financeira. Como eles chegaram nesse cálculo? A fórmula do retorno dos investimentos, que é o ROI, é definida como sendo a margem líquida vezes o giro do ativo. Como se chegou a essa conclusão? Margem líquida é o lucro líquido dividido pela receita líquida de vendas. E o giro do ativo é a receita líquida de vendas dividido pelo ativo total. Tirando as receitas de vendas, a gente tem a fórmula do ROI, que é o lucro líquido sobre o ativo total. Ou seja, uma simples análise entre o ROI e o ROI
indica se a empresa possui alavancagem financeira, porque se o ROE for maior que o ROI, indica que a empresa possui endividamento. Hoje nós falamos sobre alavancagem operacional, alavancagem financeira e alavancagem combinada ao total e também sobre a identidade do ponte. Espero ter colaborado com vocês para o ENAD e na próxima aula falaremos sobre orçamento empresarial.